Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Oliveira, sou consultor tributário e professor da PP Treinamentos. Quero aqui primeiramente agradecer a todos a presença no nosso primeiro webinar da PP Treinamentos. Reconhecer o esforço de vocês num período tão conturbado quanto esse, de estar tentando se preparar, estar tentando melhorar os conhecimentos e levar oportunidades para os nossos empresários nesse período de crise. Um tema muito oportuno, tá, o que eu vou falar aqui. A gente vai estar falando sobre oportunidades no âmbito de PIS e COFINS. Então, algumas dessas coisas talvez já sejam do conhecimento de vocês. Eu tentei separar algumas coisas fora da curva para que vocês entendam efetivamente o que é que pode gerar recursos de maneira melhor para a classe empresarial. E algumas coisas que vocês já podem aplicar na prática agora e algumas coisas que vocês podem apostar, certo? Então, para a gente dinamizar aqui, tá pessoal, a gente vai ter cerca de 40 minutos aqui de debate. Então tentem fazer as perguntas de vocês, tirar as dúvidas de vocês, mandem aí, os meninos vão estar administrando aqui. E tem algumas coisas complexas de tema aqui para a gente tratar. E claro, um pressuposto para a gente conversar sobre PIS e COFINS aqui. Se eu vou estar falando sobre oportunidades, vou tentar sempre estar trazendo uma base aqui para a gente, mas já pressuponho eventualmente que em algumas partes vocês já conheçam um pouco da temática, tá bom? Por favor, se tiverem alguma dúvida, vão mandando aí para a gente ir administrando aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá começar. Eu trago aqui nesse primeiro slide alguns tópicos que básicos para a gente repensar PIS e COFINS e a gente não deixar passar isso. Principalmente se você tem clientes e aí no dia a dia é muito corrido, você não parou para fazer isso ou não sabe que isso existe. Reforçar que isso não é só para se aplicar agora, mas também para você fazer uma revisão retroativa aí, aplicando para os últimos 5 anos e conseguir eventuais créditos tributários e melhorar o fluxo de caixa da empresa de vocês. Primeira coisa que eu estou separando aqui de oportunidade num período de crise como esse da Covid, vocês avaliarem, por exemplo, se não vale a pena estar aplicando regime de caixa para essas empresas. As empresas que são optantes pelo lucro presumido, elas podem pagar o PIS e COFINS e o IRPJ e a CSLL pelo regime de caixa. Ou seja, se há uma forte tendência de inadimplemento por conta da Covid-19, seus clientes deixando de pagar eventualmente por dificuldades de caixa, você posterga o pagamento dessas contribuições para o momento em que esse pagamento por eles for realizado. E aí você só calcula conforme o pagamento. É uma postergação da tributação e não deixa de ser uma oportunidade nesse período de crise. Segundo ponto que eu estou trazendo aqui, tá pessoal? Segundo ponto que eu estou trazendo aqui, tá? Revisões cadastrais. O que eu estou falando aqui? Regime monofásico, regime de substituição tributária e regime de alíquota zero. O que é isso que você está falando, Eduardo? O que é um regime monofásico? Vamos voltar lá, certo? Com as boas aulas da PIP presenciais, que em alguns momentos a gente tenta reforçar isso. O regime monofásico é um regime em que uma lei concentra a tributação na indústria ou no importador. Ou seja, a primeira pessoa que revende a mercadoria no mercado nacional aqui é que é responsável por pagar o PIS e COFINS. Relembrando que o PIS e COFINS é uma contribuição que incide sobre o faturamento. Oi? Primeira pergunta aqui, no regime de caixa para lucro presumido, existe algum prazo tal para com as empresas do Simples? Bom, Cleiton, isso via de regra você é informado na DCTF, tá? Mas não tem uma opção específica que nem a do Simples Nacional, mas você pode inclusive avaliar mudar, principalmente porque você pode avaliar mudar porque não tem essa opção formal na obrigação acessória. Então, a depender do caso, você ainda pode fazer sim a mudança por esse regime e o que teria que se fazer eram as retificações das DCTFs, tá? Isso também é informado na SCF, que é uma obrigação anual, mas que você só entregaria próximo ano. Então, a priori, eu não veria problema, eventualmente, claro, com uma análise cautelosa disso daí, de você fazer a opção pela DCTF retificando ela, tá? Vou mandando as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Então, o que é o regime monofásico? A indústria ou o importador paga as contribuições e o atacadista e varejista ele não paga mais essas contribuições, tá? Então, se você tem algum produto no regime monofásico, saiba que a indústria já pagou a tributação concentrada e você não tem mais que pagar se for atacadista ou varejista. E o que é uma tributação alíquota zero, Eduardo? Então, a tributação alíquota zero, de fato, é um benefício fiscal.
Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o governo ele incentivou esses produtos, ele incentivou esses ramos, e nem a indústria, nem o atacadista, e nem o varejista vai fazer pagamento de PIS e COFINS. É o que a gente chama classicamente de benefício fiscal, porque ninguém paga as contribuições. E aí, trazendo aqui mais aberto, o que eu tenho aqui no regime monofásico? Combustíveis, farmacêuticos, bebidas frias com algumas exceções e pneus e autopeças. Pessoal, o regime monofásico, por não se tratar de um benefício fiscal, ele se aplica a todas as empresas, varejistas ou atacadistas, inclusive as empresas do Simples Nacional. Então imagina que você tem um restaurante que vende bebida fria, é um varejista, um bar. Claro que agora os bares provavelmente vão estar fechados em função em virtude do Covid-19, mas você está fazendo delivery, por exemplo. Essas bebidas frias, elas não são tributadas pelo PIS e COFINS. Então, mesmo no Simples Nacional, você pode não pagar PIS e COFINS sobre ela. E aí, é claro, existe uma lista da Receita Federal que lista quais são todos esses itens, mas esses ramos são ramos que claramente não precisam pagar PIS e COFINS. E se você efetuar uma revisão cadastral e tiver pago indevidamente essas contribuições, você consegue recuperar com crédito tributário decorrente de pagamento indevido. Então eu estou separando aqui combustíveis, farmácias, bebidas frias, autopeças, oficinas mecânicas. Todas essas empresas têm regime monofásico. E vale ressaltar que se a gente estiver falando de estado do Ceará, não só regime monofásico para as contribuições, muitos desses setores aqui também estão na sistemática de substituição tributária de ICMS. Ou seja, via de regra na sua venda, se você é um varejista ou atacadista, você não precisaria pagar. Então, pessoal, o que é que eu estou recomendando aqui? A Receita Federal tem uma lista na tabela do SPED, que é a lista quais são todos esses itens. Eu coloquei aqui por setores para ficar melhor evidenciado. Mas se você revende alguns desses itens aqui, saiba que você não precisa pagar a tributação de PIS e COFINS sobre eles. E em alguns casos nem o ICMS, portanto diminuindo a carga tributária. E se você tiver pago indevidamente os valores sobre isso, você consegue recuperar os últimos 5 anos, certo? Então, regime de substituição tributária do PIS e COFINS, estou colocando cigarros e outros, e regime alíquota zero, produtos da cesta básica, tá? O que eu estou só colocando aqui, não sei se dá para ver não sei se dá para ver bem, mas é que o regime de alíquota zero, por ser um benefício fiscal, você tem que respeitar a regra exatamente conforme estipula a lei. Então, por exemplo, se aqui está dizendo que massas alimentícias classificadas na posição 19 da TIP não são tributadas pelo PIS e COFINS, então são massas alimentícias que estão nessa posição. Eduardo, eu estou entregando pizza por delivery. Eu fabriquei a pizza, assei a pizza, coloquei ingredientes e vou vender. Ainda se classifica como massa alimentícia, apesar de predominantemente ter massa alimentícia lá? Não. Esse produto ele se tornou um outro e, portanto, passa a ser tributado pelo PIS e COFINS. Então, para criar alíquota zero, são produtos in natura que têm essas características aqui e estão classificados nessas NCMs. Aí eu estou colocando aqui carne, peixes e outros produtos, café. O café torrado e moído, por exemplo, ou o grão cru, não o café que você vende em lanchonete, etc., porque ele passa por preparação alimentícia também. Então, pessoal, tem uma lista gigante de itens aí. Alíquota zero, monofásico. Você já parou para avaliar se na sua empresa você tem algum item que se encaixa aqui? Você já avaliou se sua NCM está classificada adequadamente? Porque pode ser que se você eventualmente reclassificar a NCM, você até consiga um benefício fiscal. Lembrando que a NCM tem que ser feita a classificação adequada, não é mudar ela, é simplesmente classificar corretamente. Tá? Qual a diferença entre regime monofásico e substituição tributária de PIS e COFINS? Muito boa pergunta, tá, ô Cleiton? Vamos lá, tá, pessoal? Ótima pergunta do Cleiton. O regime monofásico e o regime de substituição tributária, em regra, é a mesma coisa. O industrial paga, o atacadista não paga mais e o varejista não paga mais. Por que que existem dois regimes, Eduardo? Quais as principais diferenças que eu caracterizaria aí, tá, ô Cleiton? Seria uma diferença para quem é industrial. Isso aqui não afeta tanto quem é atacadista e varejista. Qual é a primeira? Que geralmente o regime monofásico ele majora a alíquota e no regime de substituição tributária eu majoro a base de cálculo, certo? Então é diferente a sistemática. E quem é substituição tributária, por exemplo, cigarros e outros itens, ele é obrigado a recolher as contribuições pelo regime cumulativo.
Diferentemente de quem é monofásico, que se eu for um industrial, por exemplo, de bebidas frias no regime monofásico, eu posso apurar as contribuições pelo regime não cumulativo. Então, via de regra, isso daqui afeta quem é industrial, tá? Afeta quem é industrial. O varejista ou atacadista, se você vai vender esses itens, geralmente o efeito é o mesmo, não tem a tributação, tá? Geralmente. Então, essa é basicamente a diferença do monofásico e da submissão tributária no PIS e COFINS, tá? E aí, para encerrar essa primeira parte, eu resumo aqui que o regime cumulativo ou não cumulativo das contribuições, se não houver nenhum regime especial, a indústria paga PIS e COFINS, o atacadista paga e o varejo também paga. Regime de submissão tributária monofásico. A indústria paga a tributação concentrada, majorada, e o atacadista e varejista não paga mais, certo? E aí, pessoal, eu coloco que isso não é um benefício fiscal. Na verdade, o governo, quando ele institui esses regimes, ele está se beneficiando. Porque se ele cobra uma contribuição maior na primeira etapa, ele antecipa a arrecadação. Não precisa que o atacadista e o varejista venda para que eu recolha as contribuições. E se eu estou no regime alíquota zero, ninguém paga PIS e COFINS. Ninguém na cadeia paga PIS e COFINS. Mais uma pergunta. Posso abater as vendas de produtos monofásicos de submissão tributária do Simples Nacional? Outra ótima pergunta, tá, Cleiton? Pode sim. Pode sim. E aí, vamos lá. O regime de submissão tributária e monofásico, alíquota zero, são regimes para não se tributar PIS e COFINS de maneira geral, tá? Mas, quando eu estou falando de benefícios, quando eu estou falando de monofásico ou submissão tributária, justamente por não serem benefícios fiscais, quem é Simples Nacional pode abater. A própria Lei Complementar 123, ela coloca que essas duas rúbricas podem ser abatidas lá dentro do Simples. Então, se você vendeu cigarro, vendeu bebida fria ou qualquer outro que é monofásico, lá no Simples você identifica quanto foi a parcela dessa venda e diz que é monofásico ou submissão tributária. E no cálculo do Simples, ele automaticamente retira o PIS e COFINS do cómputo do cálculo, portanto economizando tributo lá dentro do DAS. E se você é alíquota zero, aí não. Aí você não pode aplicar isso dentro do Simples, tá? E inclusive é uma ferramenta de planejamento tributário. Se você só vende produto alíquota zero, por exemplo, se você é uma livraria, um exemplo, e dentro do Simples Nacional você precisa pagar PIS e COFINS porque você não pode aproveitar a alíquota zero dentro do Simples. Será que vale a pena você sair? Aí você tem que avaliar também, tá? Planejamento tributário nessa hora de crise, pessoal, é o momento de se fazer. É o momento também de se revisar cadastros, revisar planejamentos e identificar se você está pagando tributo da forma mais adequada possível, certo? Então esse é o resumo, tá, pessoal? Monofásico ST, indústria paga, atacado e varejo não paga, e alíquota zero, ninguém paga as contribuições, tá bom? Então esse é o resumo, tá? Eu só estou colocando aqui, ainda nessa primeira parte aqui, que a gente encerra também falando de revisões cadastrais que vocês podem fazer e também que já foi colocado pelo governo, a portaria 139, que as contribuições competência maio e abril de 2020, respectivamente, já foram postergadas para as competências de julho e setembro, respectivamente. Então, quem iria pagar PIS e COFINS março e abril, essas competências foram postergadas. O pagamento foi postergado lá para competência de julho e setembro. Então, já é um alívio também no fluxo de caixa, eventualmente, de vocês. Saibam que já existe isso daqui e foi algo criado específico para o período de Covid-19, tá? Vamos lá, tá, pessoal? Então, quando eu estou falando de regime monofásico, submissão tributária, eu estou falando de algumas coisas que talvez já sejam conhecidas por vocês. Perguntas? Acho que foi o que perguntou. Acho que eu tô... Perguntou dessa outra vez ou a última? Eu respondi. Posso abater as vezes por os monofásicos ST no Simples? Eu respondi. Certo, Cleiton? Pode sim, nenhum problema. Então a gente vai avançar. A gente falou de algumas coisas aqui convencionais, regime de caixa, né? Vamos falar de submissão tributária, monofásicos, coisas convencionais. Eu vou falar agora aqui, pessoal, de algumas oportunidades que são as que no mundo consultivo, elas estão mais gerando turbulência e elas impactam, mas não só, principalmente as empresas de lucro real, aquelas que estão no regime não cumulativo, que é a questão do aproveitamento de créditos, tá?
Então, qual é a primeira premissa que eu trago aqui, só para a gente entender algo? E que essa primeira oportunidade aqui é uma aposta. Não é algo que você vai conseguir aplicar agora imediatamente, mas é uma grande aposta e que eu lembro que, assim como a exclusão do CMS era algo que era muito pouco falado, isso aqui também é algo muito pouco falado, mas que pode gerar uma economia, um caixa muito grande se você ganhar eventualmente isso, tá? Quando eu estou falando de créditos, pessoal, no ICMS e no IPI, na Constituição se fala que esses tributos eles serão não cumulativos. Ou seja, é estampado na própria Constituição como é que funciona a sistemática de não cumulatividade. Ou seja, você se credita do tributo, vende ou realiza uma operação subsequente, debita o tributo e apura a diferença. No PIS e COFINS, vejam só o que a Constituição define. A Constituição diz o seguinte, olha, a lei, uma lei ordinária, dá uma competência para uma lei, vai definir quais os setores de atividade que vão estar no regime não cumulativo. Então a Constituição somente deu uma competência para uma lei dizer quais os setores iriam estar na não cumulatividade. E aí, para a gente falar de créditos, a gente sempre tem que reforçar esse conceito. A gente tem duas linhas de crédito, duas linhas de tomada de crédito. A linha convencional, que é a Lei 10.833, ela impôs e ela diz quais são os itens que você pode tomar créditos, e aí está lá insumos, bens para revenda, etc., alguns itens. E existe uma outra corrente, que é um assunto que está em repercussão geral no Supremo, que o contribuinte argumenta o seguinte, mas olha, a Constituição não deu para uma lei, e aí a gente pode ver isso aqui claramente, não deu para uma lei a função de dizer como é que funciona a não cumulatividade. Ela só disse que a lei diria quais os setores que estariam na não cumulatividade. Quando a 10.833 vem e diz quais são os itens que você pode se creditar, ela está fazendo algo que não é competência dela. E qual seria a repercussão disso? Seria você se creditar de qualquer gasto na sua companhia que gerasse, que fosse necessário para se gerar uma receita, que é o fato gerador das contribuições para o PIS e COFINS. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando que uma lei diz que você só pode se creditar de alguns itens. Eu estou falando que existe uma corrente que diz que você pode se creditar de qualquer item que seja despesa para você necessária para gerar receita. É um alargamento da base de cálculo muito grande. Tá, pessoal? Então esse é o primeiro ponto. Esse item está em repercussão geral no Supremo e muitos contribuintes, principalmente em momentos de crise, estão apostando. Entram com ação e esperam essa decisão aqui. Principalmente porque já existe posicionamento de alguns ministros do Supremo, o ministro Fux, alertando que de fato isso é viável. A Constituição não deu poder para a lei dizer o que, é que eu posso me acreditar. Só disse que a lei diria quais os setores que seriam não cumulativos e ela extrapolou essa competência. Tá? Então essa é a primeira tese judicial que ganha força como uma aposta em períodos de crise. Tá? E aí existem outras duas teses que eu estou trazendo aqui ainda judicial, não é algo que você pode aplicar agora, mas é algo que você deve avaliar, principalmente porque enquanto contadores, enquanto consultores, quem vai ajudar advogados eventualmente a levantar isso somos nós, tá? E a gente pode alertar para o cliente que isso aí está em pauta. Primeiro crédito sobre a parcela do ICMS-ST pago na entrada. Essa tese ela não era boa e a partir do final do ano passado começou a ganhar força. E aí o que essa tese diz? Ela diz o seguinte, olha meu amigo, quando você compra uma mercadoria, você compra uma mercadoria por R$100. E aí lá tem R$100 mais 10 de ICMS-ST, portanto você paga em nota fiscal 110. O que está previsto hoje em lei, é o entendimento majoritário da Receita Federal, é que você só pode se creditar de 100, que é o valor dos produtos. Se isso for um produto para revender, um insumo, etc. Só que essa tese está dizendo o seguinte, olha, e esses 10 de ST que eu estou pagando a mais na nota, por que eu não posso me creditar? Porque se eu me credito de um custo, e o ICMS-ST eu não recupero, de maneira alguma, não é recuperável na lógica de não cumulatividade, por que eu não posso me creditar do ICMS-ST? Então vejam, empresas que têm ICMS-ST na entrada em volume relevante, e aí será que isso no Ceará acontece?
Regimes de carga líquida, por exemplo. Empresas que têm regime de carga líquida, seja pelo termo de acordo ou não, elas só pagam substituição tributária na entrada, pessoal. Se você for regime não cumulativo, imagina você passar a se creditar de tudo que você tem de ICMS-ST pela entrada. E detalhe, se você entrar com ação, você recupera os últimos 5 anos, estende isso para 5 anos. É um item que começa a se tornar viável de se entrar com ação judicial, porque já tem ambiência favorável. Tá? E, por último, crédito sobre produtos monofásicos. Eu acabei de falar que, numa regra geral, os produtos monofásicos nos atacadistas e varejistas, você não paga PIS e COFINS. Só que o que eu estou falando é, você não paga PIS e COFINS, mas essa tese diz que você pode ter direito ao crédito, mesmo que você não pague PIS e COFINS na saída. Então hoje você tem 0 crédito de PIS e COFINS sobre monofásico, e se essa tese aventada aqui, que começou a ganhar força, só existia um caso no ano passado, no início, no final do ano passado existiam já 3 casos favoráveis, dizendo que o crédito dos produtos monofásicos é viável. Tá? Então, eu estou colocando aqui os 2 recursos repetitivos, os 2 RESPs aqui, que criam ambiência favorável para essa ação judicial e que você precisa avaliar. Tá? Cleiton está perguntando o seguinte, no caso de ICMS antecipado, que paga separado em nota fiscal em compra interestadual, já existe jurisprudência? Cleiton, eu diria que não. Na minha opinião, não teria como haver jurisprudência para isso, por quê? Porque o PIS e COFINS, a gente vai numa lógica de que o que me gera crédito é o que é custo para mim, tá? Então, quando eu estou falando de ICMS-ST, o ICMS-ST, quando você compra, é a lógica contábil mesmo. Ele não entra na sua contabilidade como um direito a recuperar, ele entra para a composição do custo do produto, porque ele é custo de fato. Quando eu estou falando de ICMS antecipado, via de regra, ele entra como um direito a recuperar, que você depois joga na sua apuração conta gráfica. Então não seria custo, então não teria jurisprudência favorável para tomar esse crédito de PIS e COFINS, tá? Por força do artigo 76, minhas saídas são tributadas a alíquota 0. Quanto às minhas entradas de insumo, tenho direito ao crédito? Wellington Gondim. Wellington, ótima pergunta, tá, Wellington? Eu vou voltar aqui, inclusive, para a gente conversar sobre princípios aplicáveis à tomada de crédito, tá, pessoal? E, na verdade, para quem trabalha com consultoria tributária de fato, soluções tributárias, essa é uma das previsões que mais geram oportunidades no PIS e COFINS. E tem tudo a ver com a pergunta do Wellington. O que é que o Wellington está perguntando? Que as pessoas costumam confundir muito com o ICMS. Elas dizem o seguinte, olha, a minha saída é alíquota 0, é não tributada. Mas a minha entrada foi tributada pelo PIS e COFINS. Eu posso ter um crédito disso? No ICMS é regra geral, tá, pessoal? Se você não tem saída tributada, você não tem crédito pela entrada, o crédito é estornado. No PIS e COFINS é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. A previsão legal no PIS e COFINS diz o seguinte, olha, as vendas efetuadas com suspensão, isenção ou alíquota 0 não impede que você mantenha os créditos pelas entradas. E aí, artigo 17 da Lei 11.033, aqui eu estou colocando um claro exemplo disso. Olha, uma indústria vende embalagem. Embalagem é tributada. E eu sou uma indústria de arroz. Eu fabrico arroz. E o arroz é a alíquota 0 de PIS e COFINS. Só que o arroz eu coloco na embalagem para formar o meu produto e vender. E esse arroz embalado, por exemplo aqui, ele é a alíquota 0. Eu não pago nada na saída. Vendi para uma pessoa física. Eu não paguei nada de PIS e COFINS. Porém, a indústria, na hora que me vendeu essa embalagem, a embalagem por si só é tributada. Posso manter crédito? Pode. Pode manter o crédito. Pode manter o crédito disso e de qualquer outra coisa. Energia, aluguel, quaisquer outros créditos. Você ter saída isenta ou alíquota 0 não impede que você mantenha os créditos. E aí muita gente pergunta o seguinte, Eduardo, então você está falando que se eu só tenho crédito e não tenho venda tributada, eu vou estar sempre acumulando saldo credor. É isso mesmo que você está falando? É exatamente isso que eu estou falando, pessoal. Porém,
o saldo credor de PIS e COFINS, se ele for ocasionado por essa situação de isenção, alíquota zero ou não incidência, você pede de volta em dinheiro para a Receita Federal. Olha o que eu estou falando. Você acumula crédito PIS e COFINS e transforma isso em dinheiro. Você pede de volta à Receita Federal. Eduardo, não acredito nisso. A Receita Federal dá em dinheiro de volta para a gente? Dá. Dá porque eu já faço esse tipo de trabalho há algum tempo, inclusive. E se você não quiser esperar até que receber, você pode pegar esses créditos e compensar com outros tributos que são administrados pela própria Receita Federal via PERDECOMP, tá? Esses créditos acumulados você pode fazer compensação com outros tributos, nenhum problema, tá? Ótima pergunta, tá, Wellington? E aí, pessoal, tô falando aqui das principais taxas tributárias. Estou falando aqui de crédito CMS-ST pago pela entrada. Quem tem carga líquida pode avaliar isso, tomar crédito disso se for regime não cumulativo, crédito de produtos monofásicos. Mas a principal tese que eu trago aqui, e que é a mais importante, talvez, oportunidade que a gente vai conversar hoje, é essa 3 aqui, que é um assunto que a gente está dizendo que talvez seja batido, mas que é impressionante o tanto de empresa que ainda não está aplicando isso. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Por que ela é tão importante, Eduardo? Primeiro, vamos entender o que é a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, tá, pessoal? E saber se faz sentido para você. Porque quando você entende a essência, você vai aplicar isso em onde você for. Eu tenho um produto que custou R$100, certo? Custo mais margem aqui R$100. E aí, para que eu precifique e consiga vender, eu preciso colocar o ICMS dentro do preço do produto. Então, para que eu venda e pague o ICMS, tire meus custos, ainda sobre margem de lucro, eu tenho que colocar R$21,95 de ICMS. Ou seja, meu preço sai de 100 para 121,95, porque eu embuti o ICMS dentro. Só que o Estado chega para mim e diz o seguinte, olha, além de pagar o ICMS da sua etapa, da sua operação, você tem que pagar o ICMS-ST. Então, o ICMS-ST é mais R$8. Então, eu acrescentei R$21,95 de ICMS normal, mais 8 de ST. Então, a minha nota fiscal está saindo por 130. E aqui está o espelho da nota fiscal. Qual é a essência da tese, pessoal? A essência da tese é o seguinte, o contribuinte é o seguinte, olha, a lei já me permite que eu abata o ICMS sobre substituição tributária da base de cálculo PIS e COFINS. Hoje eu vendo no mercado por 130, mas hoje, até hoje, inclusive já ainda está previsto em lei, eu posso pagar sobre uma base de cálculo de 121,95. O ST já era permitido desde sempre para abater esta base. Por que o ICMS-ST eu poderia abater? Porque o argumento do fisco, inclusive, era dizendo que o ICMS-ST não era uma riqueza do contribuinte, você só embutia no preço e depois repassava para o Estado. E o contribuinte questionou o seguinte, olha, mas o ICMS normal não é a mesma coisa? Porque o ICMS normal eu embuto dentro do preço, cobro do contribuinte e depois repasso para o Estado também, pela lógica de não cumulatividade. Por que o ICMS normal, então, que é os 21,95, eu não posso abater da base de cálculo? E essa foi um assunto que durou 20 anos para ser resolvido e ainda não se resolveu por completo, e que no dia 15 de março a Receita Federal estipulou a tese dizendo que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e COFINS. Isso aqui foi uma decisão proferida em 15 de março de 2017 em repercussão geral. E o que é que significa dizer repercussão geral, pessoal? Significa dizer que é uma ação que já vale para todo mundo. Se você entrar com uma ação judicial hoje, argumentando essa tese, você vai ganhar, não há possibilidade de perder. O problema é que, por isso não ter sido regulado ainda a nível administrativo, você ainda não pode simplesmente aplicar sem entrar com ação judicial. Por que eu não posso, Eduardo? Porque a Receita Federal, a União, opôs embargos de declaração, uma das medidas para tentar protelar o processo, questionando duas coisas principais aqui. Primeiro, pedindo modulação de efeitos, e segundo, dizendo que ela esclareça qual é o ICMS que deve ser pago. Então, pessoal, não vamos sair do time aí, tá? Não vamos
sair do que importa aqui. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que existe uma ação judicial que já vale para todo mundo. Se você entrar com ação judicial hoje, você vai ganhar. Por que eu ainda não posso aplicar? Porque existe um ato protelatório disso. E aí, pessoal, vejam só para vocês terem uma noção, a gente está num período de crise enorme, muitos recursos públicos estão sendo tirados do caixa do governo para combater a Covid-19, e essa tese aqui, ela já era estipulada de gerar um rombo nos cofres públicos de 250 bilhões de reais. Ou seja, só por ter perdido essa tese, o governo já iria perder 250 bilhões de reais. Essa estimativa atualizada para o ano passado, 2019 inclusive, pelo IBPT, o rombo chegava a 485 bilhões. Então é uma tese que gera muito ganho para o contribuinte. Se você ainda não aplica essa tese, vá atrás de saber, tá, pessoal? Como é que funciona? Como é que funciona isso daqui, tá? Eu trouxe um quadro resumo aqui para identificar uma das principais discussões, débito e crédito. Todo mundo pensa que é algo complexo. Professor, quando entro com uma ação dessa no sentido do ICMS na base de cálculo, posso ser objeto de uma ação fiscalizatória ampla por parte da Receita? Cleiton, sim. Nada impede que se você entre com ação judicial, você não sofra uma ação fiscalizatória. Isso não impede. Agora, você tem que verificar. Você já está aplicando a tese? Não, eu não estou aplicando a tese. Então entra e aí você vai ter que decidir. Você só vai recuperar todos os valores quando você ganhar a ação, que não tem já demorar muito mais porque já tem repercussão geral, ou você já quer aplicar e sofrer uma fiscalização. Se você sofrer uma fiscalização e for autuado pela exclusão do ICMS, porque você não tem ação para fazer isso, o que vai acontecer? Você vai se defender e provavelmente você vai ganhar depois. Porque esse assunto já está reconhecido em repercussão geral e é a favor do contribuinte. Então tudo depende do risco que você está disposto a correr. Se você quiser ir pelo caminho mais conservador possível, entre com a ação e espera sair o resultado da sua ação. Tá? Outra pergunta. Essa tese vem sendo aplicada sobre o ICMS destacado ou pago? Robson Mateus. Ótima pergunta, tá, Robson? E aí, essa é uma das principais pendências que a gente tem para resolver aqui, tá, pessoal? Vamos lá. A tese foi que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Só que o ICMS normal ele não é tão fácil assim. O ICMS normal ele funciona sob sistemática de débito e crédito. Então vamos lá para um exemplo prático. Uma empresa comprou uma mercadoria por R$1.000 e tem um ICMS embutido de 10%, R$100. Portanto, ela escritura na conta gráfica dela um crédito de ICMS de R$100. Quando ela vende essa mercadoria por 1.500. E aí tem 10% de ICMS. Então ela escritura na conta gráfica dela um débito de ICMS de R$150. E a apuração do ICMS, como é que funciona? Ela pega 150, que é o débito pela saída, abaixa o crédito pela entrada e recolhe 50. Qual é o argumento do contribuinte? Ele diz o seguinte, olha, o valor que eu embuti no meu preço foi R$150, que é o que eu destaco no nota de venda. Porém, a Receita Federal, quando ela vai fiscalizar o contribuinte, aí notem, a Receita Federal, ela está fazendo o possível para amenizar o fluxo de caixa dela, tendo em vista que o Supremo ainda não decidiu isso. Isso aqui está pendente de apreciação pelo Supremo. Então, o que foi que a Receita Federal disse? Olha, se na sua ação judicial não disser que o ICMS que deve ser excluído é o destacado, porque antes as pessoas entravam dizendo o seguinte, eu quero excluir o ICMS, ela não dizia se era destacado, se era recolhido, só dizia que queria excluir o ICMS. Então a Receita falou o seguinte, olha, se eu for te fiscalizar e você tiver uma ação judicial e não disser lá que é o ICMS destacado, eu vou exigir que você exclua da base o recolhido, que é os 50. Qual é o efeito disso, pessoal? Que se eu excluo 150 da minha base e a multiplico pela alíquota de PIS e COFINS, o crédito que eu tenho para recuperar é maior do que se eu pegar 50 e aplicar a mesma alíquota. Tende a ser o dobro ou o triplo menor. O dobro ou o triplo maior, destacado. Então, se a Receita Federal for lhe fiscalizar e na sua ação não disser qual é o ICMS, ela vai querer que você exclua o recolhido.
E aí, Eduardo, o que é que eu faço? Você vai correr o risco. Porque enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir que é o destacado, você não pode estar aplicando o destacado ainda. Tá? E aí, uma recomendação que eu tenho feito, tá, pessoal? Isso é um problema grande que a gente enfrenta por conta das demoras no nosso judiciário. Essa ação é de 2017, o Supremo ainda não apreciou se é destacado ou recolhido. Então existem estratégias aí para cada caso. O que eu recomendo? Você não ajuizou nenhuma ação ainda? Então tá aqui, ó, dica de ouro. Ó. Se você não ajuizou nenhuma ação ainda e vai ajuizar, mencione na sua ação judicial qual é o ICMS que você quer excluir. Porque se a sua ação judicial for deferida dizendo que é o destacado, não cabe mais discussão na Receita Federal. Tá? A tese em questão pode ser aplicada para contribuinte do lucro presumido? Ótima pergunta, tá, Bruno? Pode sim. Empresas do lucro presumido, empresas do lucro real também podem aplicar a tese de exclusão do ICMS. Só que lembrando, tá, pessoal? Como a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, então a sua empresa tem que pagar ICMS normal e tem que pagar PIS e COFINS. Você trabalha com item alíquota zero, já acabou isso daí para esses itens alíquota zero. E se o item é isento de ICMS, por exemplo, também não tem que se falar em exclusão nenhuma. Então tem que ser tributado pelo ICMS e tem que ser tributado pelo PIS e COFINS. Então, se você não entrou com a ação judicial ainda, eu recomendo, pessoal, fortemente, que na sua ação você mencione qual é o ICMS que você quer excluir. E o que eu digo já existem diversos posicionamentos favoráveis dizendo que o ICMS que de fato deve ser excluído é o destacado. O argumento da Receita Federal é muito forte, dizendo que, olha, você embute 150 no preço, mas só paga efetivamente 50. E o argumento do contribuinte também é muito forte, dizendo o seguinte, olha, quando eu gero 150 de ICMS de débito, eu pago 50 tirando o dinheiro do meu caixa e pago R$100 com compensação de créditos, que também é uma forma de pagamento, então não deixe de pagar. Que é uma outra argumentação forte. Então, eu acho que isso tem argumentação forte para os dois lados, mas pelo que se vê de ambiência, é que o que vai ser proferido no final das contas é o destacado em nota, que é o maior valor, tá, pessoal? Então esse é o problema da exclusão de ICMS. Esse é o primeiro ponto que tem para se resolver e a gente fica um pouco na mão, né, pô, Eduardo? Eu já tenho uma decisão dizendo que eu posso excluir, mas eu ainda não sei qual é o valor, é exatamente isso. Esse é o custo do Brasil do nosso judiciário. O que eu posso falar é que há uma grande tendência para que seja destacado e que se você quer se antecipar e não entrou com ação judicial ainda, já coloque que você quer excluir o destacado na ação. E avalie muito bem, caso você já tenha, qual que você vai querer aplicar na sua apuração mensal, tá? Mas isso, sem dúvida, é algo que muitas empresas já estão avaliando, pessoal. É o seguinte, olha, eu entrei com ação judicial, mas não estou aplicando na minha apuração. Se eu aplicar agora, eu vou ter uma redução de fluxo de caixa muito bom para esses tempos de Covid-19. E se a Receita Federal me fiscalizar, eu vou me defender e provavelmente eu vou ganhar. Estou dizendo que é para você aplicar? Não. Mas estou dizendo que há fortes argumentos para que no momento de crise como esse você avalie. Tá? No caso da exclusão do ICMS destacado, duas perguntas aqui, tá? Primeiro, Marco Antônio, eu vou segurar um pouco a tua dúvida, tá, Marco Antônio? Se vale para o ICMS ST. E o Cleiton está perguntando o seguinte, no caso do ICMS destacado, o mesmo seria no crédito de compras. Excluir o ICMS destacado na nota de compra? Bom, o que é que eu posso falar para você, Cleiton? A tese não discute crédito, tá? A tese discute ICMS na venda. Então a lei não foi alterada. Existe uma discussão aí dizendo que, inclusive eu não sei se vocês sabem, tá? Mas ano passado a Receita Federal regulamentou toda a legislação de PIS e COFINS dentro da Instrução Normativa 1911. E antes, a Instrução Normativa, ela dizia, as antigas, que o ICMS normal, ele compunha a base dos créditos. E essa redação, ela foi retirada. Então, há uma perspectiva aí da Receita de querer talvez tirar isso do ICMS de compra, mas a comunidade jurídica, inclusive, acha que isso é totalmente ilegal, porque teria que ser alterado a Lei 10.833 para ser feito isso, e não uma simples IEM. E segundo, essa tese discutiu só o aspecto de ICMS na base das receitas, não sobre créditos.
E os créditos no PIS e COFINS, pela sistemática que funciona, não precisa que eventualmente, por exemplo, o cara pague para que eu me credite no mesmo valor. Não funciona assim. A prova é tanta que se alguém é do Simples Nacional e vende um produto tributado para mim que sou lucro real, ele paga uma alíquota bem menor de PIS e COFINS, mas eu me credito de 9,25. Não seria motivo para excluir o ICMS, tá? Então, isso não, a priori não impacta os créditos. Vou segurar a pergunta do... Vou já para a pergunta do Marco, acho que foi o Marco que ele perguntou sobre o ICMS-ST, tá? Vamos refletir, tá, pessoal? Eu convido vocês a uma reflexão aqui, falando de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. O ICMS, a tese fixada foi, o ICMS não compõe base de cálculo do PIS e COFINS. Essa foi a tese fixada. Então isso para o ICMS normal já está claro que vai ser aplicado. Porque eu tenho o ICMS destacado na nota de saída, então ele ou a recolher vai ser excluído. Só que, quando eu vendo uma mercadoria e eu estou no regime de substituição tributária, carga líquida ou de convênio de protocolo pelos meus produtos que eu pago na entrada, eu pago o ICMS normal na entrada e pago também o ICMS-ST na entrada, não tomo crédito nenhum, concordo? Não tomo crédito nenhum. E quando eu vendo, não tem mais destaque do ICMS. Aí, a tese foi o seguinte, olha, o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Vamos lá voltar um pouquinho para a disciplina de formação de preço, que a gente chama na faculdade. Você comprou uma mercadoria por R$100. Lá dentro tem, por exemplo, comprei uma mercadoria aqui por 121 e lá dentro tem R$21 de ICMS embutido, R$21,95. Ou seja, você comprou por 100, tem R$21,95 de ICMS embutido, certo? Venda com substituição tributária, desculpem aqui. Comprei uma mercadoria, saiu do fornecedor R$100, mais R$21,95 de ICMS normal, mais R$8,34 de ICMS-ST. Vocês concordam comigo que o total da nota, que compõe preço do produto, ICMS e ICMS-ST, é tudo custo para mim? Porque se você está no regime de substituição tributária, nada é recuperável. Concordam? Então 130 é o meu ponto de partida para que eu forme meu preço preço de venda. Você parte de um custo de 138, de 130, que é o que você pagou, que tem o ICMS normal e o ST que você não recuperou nada, bota sua margem na venda e vende. Vendeu aqui por 168. Só que não destacou nada de ICMS. Por quê? Porque o seu regime de substituição tributária diz que você não precisa destacar mais nada na saída. Mas você arcou com o custo do ICMS-ST na entrada, apesar de ele não estar efetivamente colocado no seu preço de venda. Portanto, essa lógica se aplica para o ICMS-ST? Entendo eu que se aplica sim, e inclusive já há precedentes dizendo que o ICMS-ST que você paga na entrada, e isso aplicaria muito para os cargas líquidas aqui no estado de Ceará, por exemplo, podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e COFINS nas saídas. Tá? Existe precedente favorável. Porque o ICMS-ST que você paga na entrada, ele é um custo, e apesar de você não destacar na venda, ele está lá sim embutido. Tá? Tem uma pergunta aí? Deixa eu só bloquear um. Tá bom. Vai vindo mais uma pergunta, tá? Ele tá só desbloqueando o celular. Então, falando de ICMS-ST, tá? Eu acho que era o Cleiton que tinha perguntado. Entendo que se aplica sim a tese, tá? E se você tem entendimento que pode excluir o ICMS-ST para a sua empresa, entre com uma ação judicial e aí a dica de ouro que eu coloquei, tente mencionar na ação e deixar o mais claro possível dentro da ação que você quer excluir o ICMS-ST para que não reste discussões e a Receita Federal tente minimizar o crédito que você tem para recuperar. E a respeito da CPRB, qual ICMS poderemos retirar? O ICMS também poderá? Aí, pessoal, eu estou já adiantando aqui a pergunta da Sayonara, tá? Quais outras oportunidades derivam da exclusão de ICMS, né? Derivam todas essas aqui, ó. Porque se o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, então isso quer dizer que o ISS, que é a mesma tendência para quem está na prestação de serviço, não compõe base do PIS e COFINS. Esse tema já está reconhecido como repercussão geral. E tem uma ambiência muito favorável para que essa tese seja aceita. Exclusão do PIS e COFINS da própria base do PIS e COFINS. Outro tema em repercussão geral que tem muita ambiência favorável. Tá?
Então, Sayonara, no ICMS-ST, falando de CPRB, ele pode ser retirado? Seguinte, saiu uma tese em repercussão geral no STJ dizendo que o ICMS ele pode ser excluído da base da CPRB. Teria que se verificar se aquela ação específica contemplou algo do ST, pois se não contemplou, isso estaria um pouco arriscado, mas eu acredito que há margem sim para que você consiga defender isso, tá? No caso do ICMS recolhido, pergunta do Elton Gondim, tem um valor que foi base para ICMS, porém, não foi base para PIS e COFINS. Então, Wellington, você não pode excluir esse valor. O que acontece, tá, Wellington? Só para deixar um pouquinho mais claro para você aí. A Receita Federal, ela estipulou como que você faz esse cálculo. Então, se você está fazendo operação por operação, e aí esse valor dá maior para você, então é um jeito de se calcular. Mas o que ela falou está na solução de consulta 13 da COSIT. Então, esse cálculo que está na solução de consulta 13, ele de alguma forma, não teria tempo para me explicar aqui, ele abarca transferências, bonificações e outras. Mas em tese isso não poderia ser excluído. Mas o que é que ela coloca lá como cálculo? Imagina que 100% das suas receitas é tributado no PIS e COFINS, tudo que você vê é tributado. Se você deixou na FD ICMS declarado lá que pagou 100 mil reais de ICMS, esses 100 mil multiplicado pelo percentual de vendas tributadas que você tem, que é 100%, porque tudo que você vende é tributado PIS e COFINS, você excluiria tudo. É um cálculo muito simples. Você pega o valor a recolher e multiplica pelo seu percentual de vendas tributadas. Então, é o método da Receita Federal por recolhido, tá? No CAI, Cleiton está perguntando sobre crédito de frete em transferência, tá? Eu estou já entrando aqui nas partes finais, tá, pessoal? A gente está com um tempo reduzido aqui. E aí eu quero falar de créditos também, porque os principais créditos que a gente tem... desculpa, tá? Só para não me apressar tanto aqui. Encerrar o assunto de semestre abaixo do PIS e COFINS. Esse é um assunto muito bom. Então, verifiquem se isso se aplica para as empresas de vocês. ICMS-ST, base de CPRB, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vou deixar alguns contatos aqui, os meninos me marcam na página da PPT, vocês podem mandar perguntas para mim. E eu estou entrando agora no último assunto, bem rápido, que é para falar de crédito de insumos, porque esse é um tema muito relevante para se avaliar nesse período de crise. Vou dar uma rápida introdução para vocês do tema insumos. O PIS e COFINS, ele disse que você poderia se creditar de insumos, que via de regra seria algo aplicado à atividade industrial ou à prestação de serviços. E desde então a Receita Federal tenta restringir ao máximo esse crédito, dizendo que ele é um crédito muito menor, que seria só o conceito que ela entende adequado. Esse RESP aqui do STJ, e é algo que vocês já podem aplicar hoje, não precisa entrar com ação, ele definiu que as instruções normativas da Receita Federal que diziam o conceito de insumos, elas eram ilegais. E que insumo, para você, ou seja, se eu estou falando de crédito de insumo, é só para quem é regime não cumulativo, insumo é tudo aquilo que é essencial ou relevante. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando a imprescindibilidade ou importância desse item para o desenvolvimento da sua atividade econômica. Então, qual é o cenário que se cria, Eduardo? O que é um item essencial? Item essencial é um item estrutural, inseparável do processo produtivo ou de prestação de serviços, e que se você retira ele do seu processo produtivo, que é o teste de subtração mencionado aqui, se você tira esse item, o seu processo produtivo ou o seu processo de prestação de serviços, ele perde qualidade, quantidade ou suficiência. Então, o que é insumo essencial para mim? Faz um teste. Tira esse item do seu processo produtivo, imaginariamente. Seu processo produtivo para, ou você perde quantidade, ou você perde qualidade. Então, esse é um item essencial. O que é um item relevante? É um item que, embora não indispensável, integra o processo de produção, seja pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal. Dois exemplos. Imposição legal. Você trabalha numa indústria do ramo alimentício
E se você tirar o EPI do processo produtivo, o EPI do funcionário, você não para seu processo produtivo. Mas o EPI os gastos, por exemplo, com limpeza, são normas legais colocadas pela agência sanitária. Então você precisa incorrer nesses gastos. Surge até um problema agora. Problema não, né? Talvez uma solução aí. Supermercados ou indústrias agora que estão tendo que colocar álcool gel ou algo para que os clientes consigam adentrar. Se isso for uma imposição legal, a depender do estado que normatize que isso precisa ser gasto, isso pode passar a ser insumo. Tá, pessoal? Ou pela singularidade de cada cadeia produtiva. Exemplo, eu gasto com manutenção das minhas máquinas. Não é algo que para meu processo produtivo, manutenção preventiva, mas é algo que é singular na minha cadeia. Preciso dessas manutenções, tá? E aí, o que vale ressaltar? Eu deixei aqui uma lista resumo, isso aqui vai para vocês, tá? Com alguns gastos que a própria Receita Federal antes não considerava crédito, mas já passou a considerar, tá? E aqui, falando da dúvida, a última dúvida da colega, eu trago aqui posições do CARF favorável. Não quer dizer que você não vai ser autuado, não quer dizer que não vai ter discussão, mas tem fortes precedentes para, por exemplo, frete entre estabelecimentos de produtos acabados ou produtos em elaboração serem considerados insumos. Esses itens já têm fortes precedentes e a gente vê muita empresa avaliando aplicar. E o que eu estou falando, pessoal? Vejam só o que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente está num momento de uma crise sem precedentes e existem gastos que podem gerar um melhor fluxo de caixa, porque, por exemplo, se você apura crédito sobre isso, você paga menos PIS e COFINS ou acumula saldo credor e pede dinheiro para a Receita Federal. Que a Receita Federal continua restringindo alguns, mas o CARF já está com um posicionamento favorável. Então vai ter discussão, vai ter briga, vai, mas você gera economia no seu fluxo de caixa agora. Vale a pena colocar isso, levantar esses créditos? A companhia tem que tomar a decisão. Olha só isso daqui, taxa com administrador de cartão de crédito. Não é um crédito totalmente ainda pacificado, como o frete, por exemplo, mas imagina o varejo de vocês. Ele paga aquela taxa da maquineta de cartão de crédito, que é lucro real. Toda venda que passa no cartão de crédito tem uma taxa de administrador. Desde sempre a Receita Federal vedou esse crédito. Só que agora o CARF tem posicionamentos favoráveis, alguns, dizendo que isso é essencial e relevante. Será que se você passar a tomar crédito desses gastos com cartão de crédito, quanto que você economiza no PIS e COFINS? Ou publicidade e propaganda, por exemplo. Bom, pessoal, por fim, já terminando, o que eu estou colocando aqui em relação ao PIS e COFINS? Faça uma análise preliminar, analise a revisão cadastral, verifique se todos os itens que você tem estão com os benefícios fiscais maximizados, alíquota zero, monofásico, ST, e aproveitamento dos créditos básicos, que eu nem trouxe aqui, porque a gente não tem tempo, aluguel, energia, leasing, etc., depreciação, tá? Vejam se vocês já estão maximizando esses créditos e benefícios. Verifique o que é que vocês conseguem alocar dos gastos que vocês já têm como insumos. Exemplo, Eduardo, você hoje faz frete entre estabelecimentos, que é algo que sempre foi reconhecido pela Receita Federal como algo que não gera crédito, porém já tem bons posicionamentos no CARF. Vale a pena você tomar crédito disso? Verifique se você consegue enquadrar. E por fim, planeje suas atividades. Planeje se você está no melhor regime tributário, lucro real, presumido, etc. Planeje se você já entrou com todas as ações judiciais possíveis, buscando a economia no PIS e COFINS, e reorganize sua atividade da melhor forma, tá, pessoal? Bom, eu termino aqui em tempo, né? Passei 5 minutos aí do tempo, mas o que eu gostaria de deixar como mensagem é: se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente tentou ser um pouco apressado também aqui para dar tempo e tentar passar com tudo para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, perguntem no Instagram da PayPay quais os meus contatos, tá? Eu me coloco à total disposição de todos os profissionais que estão conosco nesse webinar, que falem comigo se tiver alguma dúvida, que tentem ajudar os empresários e a classe empresarial nesse momento difícil.
trazendo as melhores oportunidades para eles. Eu me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. E por fim, pessoal, se inscrevam no Instagram da PP Treinamentos, acompanhem as redes sociais, tá? Se conectem comigo lá no LinkedIn e não deixem de se preparar. A gente vai tentar trazer outros momentos como esse, mas não deixem de se preparar, buscar informações. Nós estamos ativamente nos grupos colocando as novidades. E eu peço que, principalmente, pessoal, fiquem em casa, sigam todas as orientações das organizações de saúde, lavem as mãos, cuidem das pessoas mais idosas, cuidem das pessoas que mais precisam de você nesse momento e, se possível, fique em casa, que você já vai estar nos ajudando demais. Um grande abraço e é com muita felicidade que eu encerro o primeiro webinar da PP Treinamentos.